Olá, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da Multiprosa, plataforma da sua CDL de Belo Horizonte. Como você sabe, toda semana a gente traz convidados super especiais aqui para falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje a gente tem um tema super legal, super importante aqui. Já a gente vai contar para você, mas antes de tudo, quero te lembrar, você principalmente que está acompanhando a gente pelo YouTube, para seguir lá o nosso canal, se inscrever, curtir os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos, é conteúdo muito bacana e também mandar a sua sugestão. De repente você quer mandar um comentário, manda lá pra gente. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, plataformas de áudio, também favorita o nosso canal. Então fique esperto, a gente vai estar em todas as plataformas já. E no programa de hoje, Daniel, quem que tá aqui com a gente, conta sobre o tema, apresenta a nossa convidada. Oi, Júnior. Bom dia. Hoje quem está conosco é a doutora Ana Beatriz de Pinho Barroso, enfermeira, especialista em gerontologia e reabilitação do idoso, especialista em lesões cutâneas, mestre em ensino na área de cuidados paliativos e doutora em feridas e tecnologia. Ufa, quanta coisa! Prazer, Ana! Igualmente, Júnior, uma alegria estar aqui com vocês, com você, com o Daniel e toda a equipe aqui da CDL. Ana, fala um pouquinho o que te fez escolher a saúde do idoso, né? O estudo aí do idoso na sua carreira. Então, Daniel, desde pequena eu sempre tive uma sinergia muito grande pelos idosos. No ambiente familiar, os tios, os avós, na hora que chegava eu gostava de bater aquele papo e dar atenção. Aí na minha formação, em 2000, eu fui trabalhar no programa de saúde da família. Legal. Um lugar assim de alta vulnerabilidade social, uma comunidade, e eu comecei a atender os idosos que ficavam em casa, que não tinham condição de ir até a unidade de saúde. Comecei também, juntamente com a equipe, a engajar os idosos independentes para atividade física, para participar de grupos, né, de promoção da saúde. E aí, por causa desse engajamento maior com os idosos, eu fui convidada para participar de uma pesquisa que era a validação da avaliação multidimensional do idoso. É um Legal. instrumento, né, que avalia o idoso nas suas diversas dimensões. Ele estava sendo validado no Brasil todo e eu participei desse projeto aqui em BH e tive a oportunidade de conhecer idosos em diferentes realidades sociais, culturais, saúde, física. E com diferentes funcionalidades, né? Desde o frágil que está em casa, que não consegue levantar direito, chegar e ir ao posto, até aquele que está robusto ali, consegue fazer atividade física, consegue fazer as coisas, né? Exatamente. E aí, assim, conhecendo essa realidade, eu busquei a formação nessa área, né? Fiz pós-graduação, me especializei e acabei seguindo na área acadêmica, tanto na graduação quanto na pós-graduação, dando aula, né, na área do envelhecimento, e fui também para a saúde suplementar para trabalhar com esse público mais dependente de cuidados para o dia a dia. Então, minha carreira com o idoso começou dessa forma, né? E olha só, a gente está falando aí, sua especialização sobre saúde do idoso e tal, a gente vê que hoje em dia, no envelhecimento, é muito diferente de 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? As pessoas estão envelhecendo muito mais, envelhecendo melhor. Como é que está funcionando isso hoje? Como é que está funcionando a saúde no idoso desse sentido? Então, Júnior, a gente viu uma mudança enorme, né? De 1940 para cá, o ganho de expectativa de vida aumentou 31 anos. Então, muita coisa, né? Então, a gente está diante de um cenário de transição demográfica, né? As pessoas diminuiu, né, o núcleo familiar, as pessoas têm realmente menos filhos, né? As famílias são menores, mas aumentou muito a esperança de vida. Então, a gente traz um idoso totalmente diferente. É um idoso que quer seguir uma outra profissão, é um idoso que está engajado em redes sociais, é um idoso que se veste de uma forma diferente, que pratica atividade física, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos desafios do envelhecimento das pessoas que têm doenças crônicas, né? Que têm uma condição diferente. Mas pensando no lado do idoso ativo, é uma grande transformação, eu acho que é uma conquista da humanidade a gente ter esses idosos na nossa convivência de uma forma tão ativa e saudável. Esse envelhecimento, na verdade, eu acho que ele é meio que um conjunto também, né? É físico, é emocional, é psicológico, é tudo junto para você envelhecer melhor.
E daí, como que a pessoa pode trabalhar tudo isso? As pessoas têm trabalhado dessa forma? Têm conseguido envelhecer nesses 3 âmbitos bem hoje em dia? Essa é a busca constante que nós, profissionais de saúde, juntamente com a família, com a sociedade, precisamos levar essa mensagem e fazer com que isso aconteça na prática, né? Então, para que os idosos saiam de casa, para que os idosos praticam, né, o movimento corpo, a gente precisa disso, estimular isso. Então, a cidade precisa estar preparada para receber esses idosos que precisam exercer atividade física. Os idosos precisam procurar os postos de saúde para vacinação. A gente está vivendo a pior cobertura vacinal. A vacina de gripe está chegando aí no mês de março, né? Final do mês de março, a gente já tem a vacinação anual contra a gripe. E a gente precisa estimular mesmo os serviços de saúde, a família, né? O que cada um de nós pode fazer com os nossos idosos familiares para que eles sejam mais ativos. A gente ajudar essas pessoas a sair de casa, a conviver, a ter relacionamento no dia a dia. Isso é saudável, isso ajuda a promover a independência dessas pessoas. Ô Júnior, e pela primeira vez na nossa sociedade brasileira, o número de idosos está suplantando o número de crianças abaixo de 6 anos neste ano. Então, neste ano. Então, essa transição demográfica, né, que a Ana falou, está acontecendo exatamente neste ano. Né? O número de crianças está sendo superado pelo número de idosos. Então, como que a sociedade está pronta para essa mudança, para essa transição? Né? Como lidar com essa mudança que pela primeira vez está acontecendo no Brasil. E acontecendo no Brasil de forma muito rápida. Na Europa demorou 3 gerações, nos Estados Unidos demorou 2 gerações, e aqui isso está, ao mesmo tempo que diminuiu as crianças, aumentou o número de idosos. E aí, Ana? Então, a sociedade ainda não está preparada. Como você disse muito bem, Dani, a gente vê a Europa, por exemplo, Suíça, o país que tem o envelhecimento mais bem-sucedido do mundo. É um país que preocupou com segurança, com saúde, com bem-estar, com uma alimentação, com acesso dessas pessoas ao longo de muitos anos. Essa mudança abrupta, né, desse número de idosos no Brasil, um país em desenvolvimento, com inúmeras desigualdades sociais, também, né? Assim, na hora que a gente compara, inclusive a expectativa de vida da região sul com relação à região nordeste, é uma discrepância muito grande, né? Então, assim, a gente vive os desafios de um país em desenvolvimento. Continental, né? Continental, grande demais, né? Se a gente pensar Minas Gerais, 853 municípios, né? Belo Horizonte, uma cidade grande, várias capitais pelo Brasil. Então, os desafios são enormes. Mas tem um desafio muito ligado a nós, profissionais de saúde, à educação, que é a formação desses profissionais, esse olhar diferenciado para a pessoa idosa, esse olhar por um cuidado integral e não apenas aquele cuidado fragmentado que a gente vê acontecer no dia a dia. E aí envolve todos os outros âmbitos, né? A saúde, é o lazer, é a educação, é o esporte, é o turismo, é a cultura. Saúde é uma atividade global. A gente não pode pensar como saúde, como a Organização Mundial de Saúde já traz esse conceito há muitos anos. Saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. E como que a gente pode efetivamente contribuir com a saúde da pessoa idosa? Envolvendo todos esses setores, envolvendo todas as áreas, de forma articulada, né, com todas as áreas e os segmentos de uma cidade, de um estado, do país como um todo, né? Você falou aí também muito interessante a respeito do lazer, por exemplo. Que a gente vê as cidades. Belo Horizonte mesmo é uma cidade preparada para o idoso. A gente anda os passeios, as calçadas. Não tem estrutura nenhuma. Às vezes até dentro de shoppings, de lugares assim, que são particulares mesmo. Estão querendo um público, vão ganhar para isso e a gente não tem nenhum preparo para receber. Não vou falar onde, mas eu fui num restaurante no Lourdes outro dia e tinha uma escada em caracol, assim, para quem se tiver um probleminha na perna, já é difícil você subir no 2º andar, não tinha nem elevador. Como é que as pessoas estão conseguindo, estão tendo mais discernimento, estão pensando em se preparar mais? Como é que pode até buscar isso, principalmente no setor público, né, as prefeituras? Porque tem uma outra questão, a gente vê tipo, prefeitos, vereadores e deputados, enfim, toda a parte política
são pessoas muitas vezes que estão lá na terceira idade, que já são bem mais velhas, mas não parecem, não estão nem um pouco preocupadas, né? Exatamente isso, Júnior. Um fato interessante que eu observei semana passada, eu precisei atravessar uma grande avenida de Belo Horizonte. E na hora que o sinal abriu, eu acelerei meus passos, quase dei uma corridinha para eu poder atravessar. Na hora que eu cheguei no meio do canteiro central, para precisar passar para o outro lado, Abriu. se eu não tivesse corrido muito, eu não daria conta de chegar. Pensa numa pessoa idosa Exatamente. que precisa circular nos grandes centros, que precisa atravessar essa mesma avenida, ela vai demorar uns 3 sinais abertos e fechados para ela conseguir acessar o outro lado da rua. O Então, sinal acho que vai abrir no meio, né? ou então o Com risco, ela- né, dos atropelamentos, né, que acontece e que não é pouco frequente, porque não dá tempo mesmo. Então a gente tem que utilizar, né, os nossos direitos diante do poder público para que o idoso tenha esse acesso. E acesso é isso também, como você disse, como que ele vai ter o lazer se no restaurante ele não Exato. consegue chegar no segundo andar? Como que ele vai ter o lazer que seja para ir a uma igreja se ele não consegue atravessar uma grande avenida com segurança, né? Porque a gente tem que pensar na segurança dessa pessoa Aham. que está circulando pela cidade, né? Os passeios inadequados, cheio de buraco na rua. Então a gente precisa também fazer com que isso ocorra na prática, para dar acesso para essas pessoas. Esse preparo da sociedade, né, para o envelhecimento é algo cultural, né? Não é algo natural. A gente pega, por exemplo, o Japão. O Japão, que é a sociedade mais velha do mundo hoje, a gente percebe com muita clareza esse preparo, né? Mas é um Aham. preparo que vem... Esse respeito ao idoso é algo construído culturalmente. E a gente ainda tem que construir isso. Eu acho que isso é algo que o Brasil ele tem que fazer e passa por pessoas para Aham. depois chegar nas empresas, para depois chegar na legislação. A legislação é a última parte Aham. disso, né? Então a gente tem que avançar realmente para a gente chegar na legislação, que é onde vai proteger de forma coletiva, né, as nossas pessoas. Mas agora falando um pouco dos idosos mais vulneráveis, assim, aqueles que precisam de ajuda, precisam de uma assistência em domicílio. A gente está pronto? Porque tem menos gente em casa, né, Ana? As famílias menores, como que funciona hoje? Porque na época dos meus avós, dos meus bisavós, sempre tinha alguém dentro de casa, alguém que era Aham. do lar, para cuidar ali dessa pessoa que ficava, né, com uma funcionalidade pior, que precisava sair da cama, uma ajuda ali para ir ao banho, para se alimentar. E agora, como fazer frente a esse desafio, né? Nossa, esse é um desafio, viu, gente? O maior de todos. Então, o que a gente vê? Esse idoso que perdeu a capacidade de desenvolver com independência as atividades do dia a dia e precisa de ajuda de terceiros, ele vive uma dificuldade, um desafio enorme. Primeiro, que esse serviço de atender em casa, ele é um serviço oneroso. Então, assim, quem vai exercer esse cuidado? Às vezes só tem um filho, o filho precisa trabalhar ou não tem nenhum filho. A outra pessoa que está junto é uma idosa. Tá? Pensando num idoso que está acamado, por exemplo. Aquela idosa que não tem força física para desempenhar aquela atividade. Aí precisa contratar um cuidador de idosos, que é um profissional que está em processo de qualificação, né? Ainda falta muito esse profissional no mercado. Na hora que tem esse profissional, muitas das vezes, a família não consegue arcar com os custos desse profissional, porque além do profissional tem os medicamentos, tem os equipamentos necessários, né? Às vezes é uma cama hospitalar que vai precisar, é fralda, é uma alimentação especial. E esse idoso já perdeu renda também, né? A aposentadoria traz esse desafio social. Então, a gente precisa trazer esse envolvimento da sociedade como um todo, do conselho social, de buscar essa ajuda, políticas públicas que possam alcançar essa população que precisa mais, essa população mais vulnerável e que ela, infelizmente, ela é crescente. Depois dos 85 anos, a idade por si só não é nenhum fator de envelhecimento, né, por si só. Mas existem estudos que demonstram que a fragilidade ela aumenta a partir dessa faixa etária. Então, a gente tem que ter um olhar, um cuidado especial para a prevenção no domicílio, é uma prevenção de queda, é a prevenção de um evento cardiovascular, como o AVC, é uma prevenção de uma iatrogenia por excesso de medicamento, uma iatrogenia por idas desnecessárias ao hospital e assim por diante.
E olha só, a saúde, pensando na saúde do idoso, a gente vê um envelhecimento muito diferente também entre as pessoas, né? E é uma coisa que eu acho muito incrível, porque, por exemplo, a Dercy Gonçalves, um personagem muito famoso aí, ela faleceu com 102 anos de idade, mas assim, fazendo malabarismo, esticando a perna e tal, muito bem, muito ativa. E a gente vê, de outro lado, idosos com 60 e poucos anos que já estão lá, que mal conseguem andar. Por que acontece isso? Isso aí é só genética? Por que tem uma diferença tão grande, assim, de envelhecimento entre um outro de 40 anos de diferença e uma muito bem e a outra muito mal? É muito interessante, né, Júnior? É multifatorial, mas estilo de vida é um determinante social muito importante. Então, hoje, vocês já fizeram uma atividade física hoje pela manhã? Eu não. Eu, 6 deu horas tempo, da não. manhã, eu já estive na Ela já academia. passou pela academia. Eu já passei pela academia, 5h30 eu levantei para estar aqui com vocês. Eu tive que fazer essa escolha de acordar um pouco mais cedo Aham. para eu poder manter o meu compromisso da atividade física. E aí a gente vai, e a água? Como que a gente tá? Tá tomando muita água? Comendo pelo menos uma fruta todos os dias? Então o envelhecimento ele é um processo. Não é assim, eu fiz 60 anos, fiquei velho hoje, minha vida mudou Sim. a partir apenas de uma questão cronológica. Mas isso que você trouxe é muito interessante, como que as pessoas envelhecem de formas diferentes. Então tem algumas questões que são de fato genéticas, mas a maioria delas são proporcionadas, são causadas pelos determinantes de saúde, principalmente estilo de vida. Então se a gente agora quer ter um envelhecimento mais ativo, a nossa mudança tem que começar agora. Ela não pode começar o dia que a chavinha virar e falar: hoje eu tenho 60 anos e hoje eu vou mudar. Então, o desafio está dado para vocês, tá? Que amanhã vocês já possam começar, ou hoje à tarde, a movimentar, a fazer essas escolhas que não são fáceis. Mudar estilo de vida não é fácil, mas é necessário para a gente envelhecer de uma forma mais saudável, mais ativa, mais alegre, mais despojada, mais feliz. Que a gente acorda às vezes, meu Deus, academia hoje, caminhada hoje, hidroginástica hoje, mas na hora que volta é uma alegria e um prazer muito grande. Então é o sacrifício para ir e a alegria na hora de voltar, né? Mas aí existe uma idade mínima, porque assim, por exemplo, se eu tenho 70 anos e resolvi tive esse start agora, aí isso vai me ajudar, obviamente, porque sempre ajuda a fazer atividade, mudar a alimentação, mas vai ser uma coisa um pouquinho mais paliativa, né? Eu não vou ter esses resultados de longo prazo, assim, até o 40, 50. Existe uma idade mínima, pelo menos, para eu ter esses resultados ou não? Não existe. Tem que começar o quanto antes. Uma criança tem que ser estimulada a fazer atividade física, alimentar bem, a ter hábito saudável desde pequena. Mas nunca é tarde para começar. Aí vai buscar a ajuda de um profissional de saúde para ver se o que eu posso fazer dentro das limitações que às vezes já existem, porque a gente tem que pensar na funcionalidade. E a funcionalidade é para o dia a dia. É para tomar banho, é para conseguir assentar num vaso sanitário para as necessidades, é conseguir ter força para poder pentear o cabelo, escovar os dentes, para alimentar, sentar numa mesa com independência. Então, a gente está falando de pequenas ações no dia a dia que mantêm a nossa vida ativa e funcional. A funcionalidade é o divisor de águas de uma pessoa que envelhece bem e uma pessoa que não envelhece bem. É manter essa independência para as atividades do dia a dia. Sejam elas as mais básicas, como tomar um banho, como alimentar, como vestir uma roupa e como sair, passear, se tiver uma condição melhor, né? Ana, se eu fosse deixar um recado para esse idoso, é esse, né? Esse recado. E comece o quanto antes, é isso? Comece o quanto antes. E eu acho que é uma coisa muito interessante. Tem um estudo que mostra os idosos que convivem socialmente. A convivência social, ela mantém o idoso mais saudável e mais ativo. Não só amizade é saúde. Amizade é saúde. Não só do ponto de vista da saúde mental, mas na hora que a pessoa sai, convive, conversa, troca umas prosas ali, ela também está mantendo a sua independência e a funcionalidade do dia a dia. Muito legal. Então, conviver, né, gente? Bora conviver. É muito importante mesmo. E onde que as pessoas podem encontrar, de repente, aí, conteúdos que falem sobre saúde do idoso? Você tem nas suas redes sociais? Como é que as pessoas podem pesquisar, tanto física como também aí psicológica? Porque tem um outro fator que eu fico pensando, que
um tempo considerável falado, mas antes não era tão falado, que é o Alzheimer. Porque até pouco tempo atrás, que eu me lembro mesmo, às vezes as pessoas falavam, o velho tá caducando, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Hoje a gente reconhece mais as doenças relacionadas à demência, assim, e é uma coisa que ainda não tem tanto conteúdo, que a gente não vê tantas pessoas. Eu acompanho até uns canais no YouTube, tem um que é muito bom, que é o Bom do Alzheimer, inclusive, que eu vejo, que é uma senhorinha, Dona Francisquinha, e ela contando como que ela aprendeu, e hoje ela é uma pessoa que fala sobre isso também. Eu acho que as famílias trazendo a realidade, assim, o semelhante falando para o semelhante, é uma rede de apoio muito grande. A Organização Pan-Americana de Saúde, que é um local interessante para as pessoas buscarem ajuda também, ela está participando ativamente dessa campanha A Década do Envelhecimento Saudável, 2021 a 2030, onde assim, o mais importante é esse engajamento das parcerias. Ninguém cuida do idoso sozinho, ninguém promove a saúde do idoso sozinho, mas ninguém é nem uma pessoa, um cidadão, e nenhum serviço isoladamente. Então, é a saúde, com a educação, com empresas, com assistência social. É todo mundo junto para promover. E essa década, eles trazem muito assim, uma reflexão. Como você vê o idoso hoje? Ainda tem aquele estigma, aquele preconceito do idoso de 40 anos atrás? Como que a gente pode cuidar do idoso de uma forma longitudinal, ao longo do tempo? Não adianta a gente achar que vai cuidar só hoje, no momento agudo. Passou mal, vai no hospital, eu cuido, e fica por isso mesmo. E a gente trazer cada vez mais esse acesso à saúde. E pensar nas particularidades menores, na capacidade intrínseca que eles chamam. É assim, você está enxergando bem? Uma coisa simples de resolver, o idoso não está enxergando bem, como que ele vai sair na rua? Ele não está escutando direito, como que ele vai desempenhar uma atividade social se ele não está conseguindo interagir com a outra pessoa? E traz muito também essa ideia da convivência intergeracional. É aquele idoso com a sobrinha, com a neta, com o amigo da neta, com a namorada, com o vizinho, porque isso é muito gratificante para a gente. Como eu comentei, assim, minha história de gostar do idoso começou na minha infância, por essa curiosidade dos casos, das histórias, e ao mesmo tempo eu trazia a minha vivência enquanto adolescente para eles, e eles, muitíssima experiência deles para mim. Então, acho que estimular isso, convidar os idosos para ir nas escolas. É uma receita, é aquele idoso que faz aquela broa deliciosa, ele ir numa escola e passar a receita para os alunos, ele participar de momentos como este aqui, para ele falar assim, como que eu me sinto idoso, porque a gente tem que falar do idoso, inserindo o idoso no contexto, né? Não pode só nós aqui, profissionais, estarmos falando do idoso, ele também precisa falar como ele se sente, o que a gente precisa melhorar para ele viver melhor, né? Com certeza. Deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso público, antes da gente encerrar o nosso programa. Quero perguntar para você que está aí do outro lado, você já conhece o CDL Saúde. Lá a gente tem diversos planos de saúde, diversos outros produtos, que é muito fácil, cabe no seu bolso, tenho certeza, tem um plano que vai caber lá para deixar você, sua família, seus colaboradores aí da sua empresa muito mais felizes e saudáveis, né? Só você entrar no site cdlbh.com.br, lá você confere tudo. E nosso programa tá acabando já, passou muito rápido. Nossa! Passou rápido demais, gente. Conversa tá boa, vontade de ficar aqui amanhã toda. Você quer deixar suas redes sociais aí pro público, de repente o pessoal te procurar, mandar mais perguntas para você, né? Porque com certeza vai repercutir isso daí. O meu Instagram é Tisa Pinho, eu sou Ana Beatriz, contei que meu apelido na minha cidade, Sabinópolis, Tisa com Z. Com Z. Tisa Pinho. E eu queria deixar uma mensagem, assim, que eu acho que é importante. Fala pra assim. nossa câmera da verdade. Então, aí, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês é você que está aí nos ouvindo neste momento, que tem um idoso em casa, na família ou um vizinho, chame esse idoso para fazer alguma coisa, leve esse idoso para uma praça, leve esse idoso no cinema, chame esse idoso para tomar um café. Faça você a sua parte de inserção desse idoso na sociedade. Para a gente mudar a história do idoso, a gente precisa participar ativamente disso. Faça a sua parte, então, e traga esse idoso para a convivência. Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado demais, viu, gente? Ana? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado demais.
Só lembrando mais uma vez, você que está aí em casa, curte o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, compartilha o nosso conteúdo, tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, favorita o nosso canal, muito importante para a gente crescer. Semana que vem a gente está de volta, tem mais Cuide-se Mais aqui na CDL VH. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.